Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Guiar, sou advogada, representante do Grupo Adaptalha, é uma empresa que é de compliance. Hoje o tema aqui é LGPD. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa empresa mais adiante, mas eu gostaria que a doutora Ieda também se apresentasse. Ela é nossa parceira de negócio, todos os eventos que a gente participa, a gente sempre tenta fazer essa dobradinha, né, doutora Ieda? Para a gente trazer uma coisa mais dinâmica, porque hoje a gente não tem mais tempo nem paciência para ver palestras, né? As pessoas querem saber na prática o que que eu faço. Então, hoje o objetivo é esse. Se apresenta, por favor, doutora Ieda. Boa tarde, né? Eu sou a Ieda Lopes, sou advogada, sou consultora em proteção de dados e parceira do Grupo Adaptalha e também muito amiga aí da doutora Rosa, que nos propiciou esse momento aqui de aprendizado, que eu sempre falo, né? É conscientizar, é mostrar o que que é LGPD. A gente veio aqui para falar, é tipo mão na massa mesmo, para que vocês saiam daqui aptos a responder uma pergunta lá do seu condômino, do seu locatário também, né? Porque o ambiente de condomínio cresceu muito. Mas a gente está aqui para trocar ideia com vocês e proporcionar o que a gente tem de experiência, eu com as consultorias, a doutora Bárbara com o processo todo de implementação, carregada de dados, né, e tal. Então a gente vamos juntos aí. Nossa empresa é uma empresa de compliance, a gente fala de outros assuntos além de LGPD e hoje mais cedo a gente deu uma palestra sobre assédio, que também é um tema interessante, Rosa. Se você depois quiser trazer aqui, a gente também pode falar sobre esse assunto. Eu, É, boa inclusive, ideia. eu achei que não tinha, se normalmente não é um produto que a gente apresenta para condomínios, porque a nossa empresa atende condomínios, empresas, cartórios. Normalmente não é um assunto que eu traga. E aí, numa reunião que eu tive com um cliente nosso de condomínio comercial, ele me falou, quando eu falei sobre o assédio, ele falou: Ah, eu quero a proposta. Porque nós temos tido caso aqui de assédio, o ambiente condominial é um ambiente muito dinâmico, né? A gente estava falando no início sobre questões de violência. Lidar com pessoas é sempre um desafio, né? E aí, se você depois quiser trazer esse ponto também para a gente falar de assédio, a gente pode contribuir. Tá, Bom, obrigada. Podemos marcar sim. quero agradecer o convite, né, da administradora Magalhães. Estamos sempre juntos aí nos eventos. Depois que eu conheci o primeiro evento, a gente não quer mais deixar de participar, né, doutora Ieda? São eventos ótimos, com conteúdos muito bons, muito enriquecedores. A gente, como fornecedor, até para assistir as palestras também, porque os assuntos são muito pertinentes, né, e interessantes para o nosso dia a dia. Tanto como condômino como tanto quanto condômino, quanto sendo fornecedor também de serviços. Então, o assunto hoje é LGPD na prática. A gente vai falar um pouquinho da nossa empresa, que é o Grupo Adaptalha. Somos especializados em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Somos uma filial de uma empresa espanhola com mais de 10 anos de experiência em privacidade e proteção de dados. Tem vários escritórios em vários lugares do mundo. E para a gente aqui é sempre bom a gente frisar isso, que a nossa empresa ela já veio com um histórico, ela já veio com uma experiência quando a lei aqui era nova. Porque a gente trouxe essa experiência de fora. A nossa lei tem muito a ver com o regulamento, né, que foi sancionado no mesmo ano da nossa lei. A diferença é que lá fora já era uma cultura, já tinha uma cultura de proteção de dados, e eles juntaram tudo num regulamento. Aqui no Brasil, a gente começou com a lei, né? Logo depois a gente teve o problema da pandemia, toda aquela problemática, né? Que a gente teve que parar serviços, empresas tiveram problemas para se adequar. Então, a gente teve um prazo estendido para fazer essa adequação. Esse prazo já acabou faz tempo. Hoje a gente vê que os condomínios sabem que precisam implantar, precisam se adequar, não é mais uma dúvida como a gente tinha no início, né, doutora Ieda? Muita gente não sabia o que era LGPD, chegava para a gente com muitas dúvidas do que tinha que ser feito, se devia ou não se adequar à lei. Hoje já não há mais dúvidas, principalmente quando a gente fala de biometria, que é um assunto que está sempre sendo trazido em debates, em palestras, né? É um assunto que sempre traz uma polêmica, porque tem a questão das imagens. E a gente aqui vai explicar os principais conceitos da lei. É óbvio que não dá para a gente falar de toda a lei, falar de tudo que é necessário para um processo de adequação, mostrar, né, tudo que é necessário para um processo de adequação, de conformidade, mas a gente vai trazer aqui os principais pontos da lei, para que todos entendam o que é preciso fazer e depois, se for o caso, busque um serviço especializado.
A LGPD é uma lei federal, né? É a Lei 13.709. Como eu disse, ela foi sancionada em 2018, mas ela só começou a ser exigida a partir de 2020, porque a gente teve aí um tempo, né, para fazer essas adequações pelo momento que a gente estava vivendo. E o objetivo dela não é proibir a coleta de dados, mas é proteger a privacidade, a liberdade, os direitos fundamentais de cada um de nós. Quando a gente fala assim, ah, mas a minha empresa não sei se precisa, porque lá a gente não tem dados de clientes, mas você tem do funcionário, você tem como no condomínio, a gente tem dos condôminos. Ah, mas a minha administradora é que tem que se preocupar com isso. Não, não é verdade. A gente sempre traz também esse esclarecimento nas nossas apresentações, que a administradora, ela tem o processo dela de adequação e o condomínio tem que ter o processo dele. A gente vai mostrar mais à frente qual é o papel do condomínio, mas é muito importante a gente entender que cada um tem a sua responsabilidade. Quando a gente está tratando de dados pessoais, a gente está falando de direitos fundamentais. Direitos fundamentais à privacidade. Todos nós temos esse direito. Seja o funcionário, seja um terceirizado que você guarda, armazena informações dele no seu condomínio, seja um visitante, que a gente muitas vezes faz o cadastro também, coleta a imagem. Todas essas pessoas que fazem, que entram e saem do nosso condomínio, que têm dados registrados no nosso condomínio, têm direito a essa privacidade, a liberdade e os direitos fundamentais que a LGPD veio para garantir. Ela define, a lei define regras estritas de como empresas, quando a gente fala empresa, a gente está falando de uma forma geral, né? A gente pode encaixar aí os condomínios, mesmo sabendo que é um ente despersonalizado, não é uma empresa, mas a gente pode dizer que nesse momento a gente vai tratar todos da mesma forma, quando a gente fala de empresas, órgãos públicos, condomínios, cartórios, todos devem se adequar, porque todo esse público faz a coleta, armazena e compartilha informações. Então, se você precisa fazer isso no seu dia a dia, você precisa se adequar à lei. A NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é uma agência reguladora que foi criada para fazer a fiscalização dessa lei. Ela acompanha, ela fiscaliza, ela que define como vai ser, como vão ser implantados os processos, o que é necessário dentro de cada etapa. Quando há alguma modificação também, a NPD ela vai trazer isso a público, ela divulga. Quem puder seguir depois o Instagram da NPD para você se manter mais informado, é ali que saem todas as determinações, tudo que a gente vê que precisa ser adequado, precisa estar conforme, é a partir da agência reguladora, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí eu vou deixar a doutora Ieda explicar, né, sobre os principais atores da nossa lei, que é de suma importância cada um entender aqui qual é o seu papel dentro da lei. Nós somos titulares de dados, todos nós, tá? Pessoas físicas. Então, um CNPJ, ele não é titular de dados, ele é regrado por uma legislação própria. Mas o sócio daquele CNPJ, ele é uma pessoa, ele tem um CPF. Então, para pessoas naturais, todos nós somos chamados pela lei como titulares de dados. Lá no Código de Defesa do Consumidor, nós somos os consumidores. Aqui na LGPD, nós somos os titulares. Então, engloba condôminos, visitantes, colaboradores, terceirizados, locadores, locatários que frequentam o condomínio, qualquer pessoa física ou humana a quem pertencem os dados pessoais que estão sendo coletados ou processados ou tratados dentro do condomínio. E aí nós temos as figuras do controlador e do operador. É importante ter essa diferença sempre em mente. Controlador é o próprio condomínio. E quem é o responsável pelo condomínio? O síndico, ele que responde pelo condomínio. A farmácia, ela é a controladora. O psicólogo, os advogados, nós somos controladores de dados enquanto nós tratamos os dados dos nossos clientes, quando a gente coleta, quando a gente trata, quando a gente compartilha, por exemplo, com o contador para fazer um cálculo. Então, quem determina o que vai ser feito com esse dado, a finalidade, que é um dos princípios lá da LGPD, e como isso será feito, é o controlador. Então, é bem importante ter em mente que o controlador é aquele, vamos colocar assim, responsável pelo dado pessoal ali, ele que vai responder. E o operador? O operador, por exemplo, uma pessoa que vai tratar os dados de acordo com
a determinação do controlador. Aqui na nossa relação condomínio-administrador, a administradora ela é a controladora dos dados com relação ao condomínio. Mas como a doutora Bárbara já colocou lá atrás, a administradora ela também é a controladora com relação aos dados dela, dos funcionários dela, dos documentos, tudo dela lá dentro. Então, a nossa relação aqui é muito importante saber que vocês, síndicos ou o pessoal do conselho, quem estiver nos assistindo, vai ser o controlador e a operadora. E aqui a empresa de biometria, a gente sempre faz questão de colocar contador, empresa de facilities, todas aquelas empresas que vocês contratam para prestar serviços dentro do condomínio, elas atuam como operadoras na relação com o condomínio. Tá? Na relação com vocês, condomínios. Mas elas também são lá responsáveis pelo tratamento de dados da empresa delas. E o encarregado de dados, ou DPO, que lá fora levou esse nome, como a gente já falou aqui do regulamento europeu, ele é é o principal canal de comunicação entre o titular de dados, controladores e operadores. Na hora de apagar um incêndio, vocês tendo o encarregado de dados, vocês têm aquela pessoa a quem vocês vão poder recorrer. O que que eu faço agora? Aconteceu um incidente de segurança. O condômino está me perguntando se ele pode ter acesso à imagem. Muita gente vai direto para o jurídico, também pode ir para o jurídico se o jurídico tiver esse conhecimento. Mas a gente sempre fala que o encarregado de dados é o braço direito quando se fala em LGPD, em proteção de dados, porque ele está sempre ali, tem todas as diretivas, todas as orientações, ele sabe, a gente já falou da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ele que é o responsável por esse canal de comunicação. Quando a gente fala, tem que ter um canal de comunicação para o titular entrar em contato. A gente ouve muito falar das empresas com a ouvidoria. Aqui na LGPD, a gente fala o encarregado de dados, é o canal do encarregado de dados. Um WhatsApp, um telefone, um e-mail, alguém com que você possa chegar e perguntar na sua dúvida, porque ele vai saber te responder. Então, são esses os principais atores da lei da LGPD. É de suma importância esse ponto que a doutora Ieda trouxe, porque muitas vezes o síndico acha que ele vai precisar dominar toda a lei para trazer o processo de adequação para o condomínio. Quando ele tem uma empresa especializada tratando do assunto, ele vai se preocupar em fazer acontecer dentro do condomínio. Todo o passo a passo no final eu vou falar sobre todos os entregáveis que são gerados ao final de uma adequação. É, Ele vai precisar somente fazer com que isso seja divulgado, que seja levado para uma assembleia, que seja disponibilizado para alguém, quando for um aditivo contratual, que seja enviado para o fornecedor. Ele não vai precisar, é óbvio que tem que saber esse básico que a gente está trazendo aqui, e no processo ele vai aprendendo mais, mas dominar a lei precisa ser o papel do encarregado, desse DPO, que a nossa empresa, eu vou até mostrar aqui, ela está tampadinha, aqui tem um aberto. A nossa empresa até fez essa plaquinha aqui, ó, não sei se dá para ver. Tá vendo? É uma plaquinha com QR Code aqui na frente. Tá dando para ver, doutora Ieda? Tá. E isso aqui a gente manda para os nossos clientes. Isso aqui fica no balcão do condomínio. Porque qualquer dificuldade, qualquer dúvida que o titular tenha, ele mesmo escaneia ali o código o QR Code e já abre no nosso e-mail para ele tirar as dúvidas diretamente com a gente. A gente só envolve o condomínio se for algum problema que a gente precise rever dentro do condomínio, mas a gente tem o domínio da política, de todas as definições que nós fizemos a quatro mãos, sempre a empresa com o condomínio. Então a gente atende esse titular diretamente. Quando há realmente assim um vazamento, né, um sinistro, um vazamento de dados, uma conduta inadequada de um funcionário que acabou expondo o condomínio, aí sim a gente traz esse problema para o condomínio para a gente discutir junto o que que vai ser feito, o que a lei recomenda, o que é possível ser feito dentro do condomínio, porque tem isso, a lei não vai dizer exatamente o que você tem que como você tem que fazer. Ela determina o que? O como é com cada condomínio. Então, se você hoje tem como, eu tenho um serviço de mensageria que é todo automatizado e não fica nada exposto lá na recepção, as encomendas chegam, ninguém tem acesso ao nome, apartamento, a gente tem toda uma privacidade, ótimo. No meu condomínio eu não tenho toda essa estrutura, e aí como é que eu faço? Eu vou estar me expondo, ferindo a lei de alguma forma? Não, a gente vai pensar juntos numa forma de fazer isso, mesmo que seja manual.
mas a gente vai cada vez mais tentar mitigar os riscos, né? E é muito importante frisar também que quando a gente fala dos dados pessoais, a gente não está falando só dos dados recolhidos eletronicamente, não. Tem muitos condomínios que ainda trabalham com papel. Esse papel também, se ali tem dados pessoais, como a gente deu exemplo agora das encomendas, por exemplo, que chega, ficam lá expostos na recepção. Dali eu sei quem é que está recebendo, qual é o apartamento, e eu sou um outro entregador de outra coisa, e quando eu chego na recepção, eu estou vendo todas aquelas informações. Você vira, o atendente vira, né, para pegar alguma coisa, deixa tudo exposto ali, o entregador pode tirar foto e ver quem é que mora, em qual bloco, em qual apartamento, tudo muito exposto. Isso aí a gente está falando que também é um vazamento de dados. É importante deixar claro isso. É um tipo de vazamento e que não tem nada a ver com hacker, não tem nada a ver com o teu banco de dados, mas é também uma forma de vazamento. Então a gente precisa desmistificar quando a gente fala de LGPD, muita gente traz esse conceito errado achando que a gente está falando somente de dados eletrônicos, e não é isso. É importante também a gente deixar claro que o condomínio, sendo controlador, ele precisa dos dados pessoais para fazer a gestão da atividade. Não tem como ele trabalhar sem esses dados pessoais, né? A gente vê que às vezes tem algum condômino ou outro que vai tentar negar, dar um CPF, tentar negar dar os dados completos de quem mora na unidade, mas isso não tem embasamento legal. Ele não pode usar a LGPD como desculpa para não fornecer essas informações. É de suma importância para a administração condominial que ele tenha essas informações, que a administração obtenha essas informações. Mas é importante também que um condômino tenha segurança de como que está sendo compartilhadas essas informações que o condomínio coleta, com quais empresas, com quais pessoas, se isso é só para realizar a gestão condominial, tem que respeitar as regras previstas na LGPD. E um ponto que é muito importante na lei, essa é a finalidade. Se você coleta os dados para fazer administração condominial, você não pode utilizar aqueles dados para uma outra finalidade, de repente mandar uma propaganda, de repente mandar, a menos que você peça primeiro, né, um consentimento, a gente pede. Ó, a gente tem aqui um serviço de mala direta, onde a gente traz os principais novidades do mercado para o síndico. Você quer se cadastrar? Você quer? Aí sim, a gente tem acesso a isso, a gente pode. Mas não sendo assim, aqueles dados que você coleta dos condôminos, as imagens de câmera que você coleta para a segurança do condomínio não podem ser utilizadas para uma outra finalidade que não sejam essa, que não seja as previstas, a informada para aquele condômino. Essa transferência e outras informações o ideal é que todo o tratamento seja realizado somente entre operadores também adequados à LGPD. Então, quando o condomínio faz essa adequação, quando ele está conforme a lei, é de suma importância que ele traga operadores, quando a gente fala operadores, entendam fornecedores, que também estejam adequados. A administradora, a portaria remota, a empresa de segurança, os aplicativos de interação condominial, que muitas vezes as pessoas colocam ali, disponibilizam informações, até pessoais, né? E a gente precisa ter um tratamento diferenciado quando a gente está falando também de informações sensíveis como religião, como raça, como etnia, são dados de saúde. Então, são coisas que a gente deve tratar de uma forma ainda mais, de uma forma ainda mais cuidadosa, né, doutora Ieda? A gente traz aqui alguns exemplos, né, aqui na nossa apresentação, que são operadores, que são os fornecedores, que também precisam estar adequados. Porque você imagina, o condomínio se adequa, ele tem todo o rigor ali de cumprir todos os requisitos. Aí acontece um vazamento lá no sistema da portaria remota. E ele precisa que a empresa comprove que ela também tomou as devidas precauções, que ela também está adequada à lei. E ela não está. Ela compartilhou aquela informação, ela não tinha o mínimo de requisitos, ela não cumpriu o mínimo de requisitos na segurança da informação. Então, o condomínio teve todo o cuidado para se blindar, né, para se mitigar todos os riscos e deixou o mais importante, os dados deles, os dados que ele coleta, na mão de empresas que não estavam adequadas, que não tinham, não cumpriam os requisitos legais. Então, é muito importante que toda a cadeia esteja adequada.
E frisando mais uma vez, a LGPD não se aplica à pessoa jurídica. Ela não veio para proteger os dados de CNPJ, de inscrição estadual, inscrição municipal. Ela veio para proteger os dados das pessoas físicas. Isso é muito importante porque às vezes a gente entende, as pessoas têm essa dúvida, né? Procuram muita gente com essa dúvida. Aqui é o É, que eu acabei de falar, que toda a cadeia que manipula tem que estar adequada. Pode É falar, doutor. importante falar, né, que a responsabilidade é solidária. Só que quem vai responder primeiro é o condomínio, depois ele vai ter que entrar com uma ação de regresso em face, por exemplo, né, que a gente deu aqui no caso concreto da portaria remota. Então você vai ter todo um custo inicial, você como condomínio, que está adequado por ter feito uma contratação que pode não ter sido a melhor contratação. Então, é muito importante, a gente vai falar mais adiante, a revisão dos contratos, né? Porque os contratos precisam estar adequados à LGPD, com cláusulas de responsabilidade, para que o condomínio possa depois ter esse direito de regresso contra a empresa, caso o vazamento, o incidente de segurança, né, não tenha acontecido por responsabilidade dele. E ele estando adequado, ele também vai exigir que os parceiros dele estejam adequados. É uma cadeia. Todo mundo adequado, todo mundo. Claro que o incidente de segurança, que ninguém pode garantir que não vai existir, tanto o digital quanto o físico, porque nós somos seres humanos, falhas todos nós podemos cometer, e o digital, então, a gente sabe que os riscos são diferentes, né? Mas a gente, estando adequado, estando com as medidas mínimas previstas na legislação, você já tem como chegar lá na Agência Nacional ou depois no Judiciário, na Agência de Proteção de Dados, ou depois no Judiciário, e dizer: eu fiz o dever de casa, só que o incidente aconteceu independente da minha vontade, não foi por responsabilidade total minha. Então, isso mitiga lá o dano que você vai ter que responder caso tenha algum titular demande em face do condomínio. Aqui a gente vai trazer os principais conceitos sobre o tipo de dados que a gente coleta. Dados pessoais é aquele que serve para identificar uma pessoa natural, CPF, nome, e-mail, localização, toda informação que serve para trazer de forma inequívoca, identificar de forma inequívoca aquela pessoa. Dados sensíveis são aqueles que revelam mais aspectos íntimos, né? E pode apresentar um alto grau de discriminação. Origem, é o que eu falei mais agora há pouco, né? Origem, convicção religiosa, opinião política, opinião sobre saúde, sobre vida sexual, genética, biometria, impressão digital, reconhecimento facial, coleta de íris, DNA, sequenciamento genético, tudo isso é considerado dado sensível. É importante a gente falar nos dados sensíveis que quando o condomínio trata os dados dos colaboradores dele, muitas das vezes ele recebe atestado médico do funcionário, pode até ir pela plataforma que seja, mas ele recebe. Então, isso é um dado sensível, entendeu? Quando você vai fazer a contratação do funcionário, as perguntas que você pode fazer para não ser invasivo e violar a privacidade desse funcionário, desse condômino também, no caso, né? Então, os dados sensíveis têm uma proteção especial pela lei, tá? Então, a gente tem que sempre ter um cuidado dobrado. Se no CPF, eu dou meu CPF na farmácia, tá bom, mas o dado sensível, a biometria, que a gente sempre vem falando, dos colaboradores, principalmente, é um ponto que vocês, síndicos, têm que ficar bem atentos, porque eles trocam os documentos entre eles mesmos, mas depois eles podem dizer que foi o condomínio que vazou o documento, e não foi. Noticia uma doença que o colaborador tem dentro do condomínio, aquilo vira um Big Brother dentro do condomínio. Olha o problema, né? É, a gente tem a coleta de dados pessoais também, e dados sensíveis, quando a gente recebe currículos. No currículo, muitas vezes, a gente tem que falar ali sobre convicção religiosa, sobre cor, sobre etnia, alguma coisa nesse sentido. Eu tive uma dúvida de um cliente nosso que ele achou que não tinha retenção de dados sensíveis no condomínio, porque, quando a gente falou até dessa parte do RH, né, do pessoal dele, porque todo o pessoal era terceirizado. E aí, quando alguém faltava, que tinha que apresentar algum atestado, apresentava lá na empresa, na empresa de facilities, né? Só que ele recebia uma cópia disso por e-mail. Sempre recebia uma cópia para saber que aquela pessoa que está lá prestando serviço para o condomínio, o que está acontecendo com a pessoa, né? Se ela está grávida, se está faltando, se está com alguma doença, né? Se vai precisar faltar outras vezes.
Então, para o síndico ficar ciente, o empregado entregava diretamente na empresa, mas a empresa sempre mandava uma cópia para o síndico. Aí a gente pediu, a gente corrigiu o processo, falou, ó, não tem por que você ter esse dado sensível junto com você, né? Porque você está se expondo a um risco desnecessário, né? Não tem por que você guardar, armazenar esse tipo de informação. Então a gente fez uma correção no processo dele, mas você vê, o funcionário nem era dele, nem era funcionário dele, mas é um prestador de serviço, né? Mas ele nem tinha essa necessidade de ter a informação lá, mas estava se expondo ao risco desnecessário. E o tratamento é toda operação que é realizada com esses dados, ou pessoais ou sensíveis. Se a gente, na coleta, já é um tipo de tratamento. Se a gente transmite, por exemplo, os dados do nosso inadimplente, os nossos inadimplentes para o escritório jurídico, é um compartilhamento, é uma forma de você compartilhar e é necessário, isso não é proibido. E voltando aqui a frisar, não é proibido, a lei não te impede de fazer esse compartilhamento. Só que o teu contrato com o escritório jurídico tem que ter um contrato, primeiro ponto, isso é super importante, e tem que estar claro ali o que que ele pode fazer com aquelas informações que ele está recebendo. Se a informação que você está repassando é para fazer uma ação de execução, é para você cobrar as cotas condominiais em atraso, ele não pode pegar esses dados e fazer uma outro tipo de ação, ou ele não pode usar para outro tipo de finalidade que não seja aquela que você previu no contrato. Então, a cláusula de LGPD no contrato, todo contrato tem que ter, na cláusula, o condomínio vai dizer o que que aquele fornecedor pode ou não fazer com a informação que está recebendo. E o condomínio só consegue fazer algo contra, a empresa, se houver um vazamento indevido, se ele tiver definido as regras. Como que você vai dizer, como que você vai alegar, argumentar que aquele fornecedor não poderia ter feito determinada ação com aqueles dados que ele recebeu, se no contrato entre vocês não foi definido isso? Então, a partir do momento que você não define, a gente deixa muito amplo, né? Muito irrestrito. E as pessoas tendem a abusar desse momento. Aí aqui a gente parte para umas perguntas, né? Que a gente normalmente faz quando a gente tem um público aqui participando, né? A gente gosta de deixar o ambiente bem dinâmico, né, doutora Ieda? Isso A gente aí. costuma até levar brindes, leva chocolate para quem acerta, né? E aí são perguntas que a gente traz aí para as pessoas pensarem um pouquinho, né? Sobre tudo que a gente falou e ver se realmente as pessoas estavam prestando atenção, né? O que que é um titular de dados? Tem alguém aí para participar, doutora? Tem, Rosa? Alguém para participar? Se não tiver, Vamos a gente ver quem, responde. quem quer se manifestar aí. Que é um titular de Olha, eu me dados. arriscaria, mas eu entrei após o início. Vou aguardar os meus colegas. Mas essa tá dada. Você tem certeza que você acerta, Ó, Iago? já teve uma que é. Aqui você acerta. Olha aí. O que é um titular de dados? É aquele que começa jogando uma partida desde o apito inicial. É a qualquer pessoa física ou humana a quem pertencem os dados pessoais que estão sendo coletados ou processados por uma empresa ou órgão público, ou é o dono da empresa? Quem é o titular de dados Olha, aqui? Aqui já eu iria respondeu. no couro, no 2. Ó, O 2, olha aí. tem gente que respondeu ali no chat, ó. Ah, que ótimo, eu não estou vendo o chat. O que que foi Aqui, aí? tá no Vê 2, se foi a Tá acertaram. no 2, todo mundo no 2. Oh, coisa todo mundo. boa. Pera aí. Não entrou aqui a. Ih, não está entrando a resposta. Tá certinha, tá. Apareceu. Agora já Ah, tá Tá a setinha aparecendo? aparecendo. Aham. Ah, então tá. Para mim não tá. tá. Ó, agora a pergunta 2. É, o que que o O que que o controlador faz? Eu adorei essa primeira aí. O que que vocês acham? Ajuda dos universitários. A primeira foi ótima, é o profissional encarregado de guiar aeronaves. Essa foi ótima. É o controlador. controlador de voo é aquele que realiza o tratamento dos dados, seguindo estritamente as ordens do titular, ou é o responsável em determinar o que será feito com os dados, a finalidade e como isso será feito? Quem é o controlador, gente? O pessoal Já respondeu aí no responderam chat? aqui, já responderam, já. Já Ah, Certinho. responderam. ó, vê se vai Responderam aparecer a três. 7-3. E é importante a Ah, gente falar agora que vi a essa 7. na 2 realiza o tratamento seguindo estritamente as ordens do titular. É aquele titular que chega lá no condomínio e diz: não quero acessar, não quero dar a minha biometria.
Aí o síndico vai explicar para ele a finalidade que está sendo coletada a biometria, que existe a empresa contratada passou por todos os requisitos, que o dado não vai ser compartilhado, e ele pode, o titular, claro, né? A gente sabe que até hoje, né? Porque pode mudar amanhã, ele não, ele tem o direito de ter uma outra forma de acesso, mas aí ele não vai poder determinar que ele não vai fazer simplesmente, ele vai ser dado o direito de outra forma de acesso. Então, ele não segue a ordem do titular. O titular quer ver a imagem da câmera que aconteceu. Ele vai mostrar dentro do que respalda a lei, dentro do que fala a lei. Apenas aquele pedaço da imagem que você apareceu naquele horário. Aí é quando a gente fala que entra o processo de implementação. Você vai ter a resposta para dar para o seu titular lá, para o seu condômino, para o seu visitante, de acordo com a lei. Olha, eu posso te facultar o acesso, sim. Porém, nessas bases aqui, que é o que determina a lei, porque tem outras pessoas passando aí atrás também e que podem ser filmadas e podem a imagem delas vazar. Então é bem importante a gente colocar isso. Muito importante. A gente, inclusive, teve uma questão de um cliente nosso. Eu gosto sempre de trazer esses exemplos porque acaba, às vezes, as pessoas se enquadrando ali, entendendo que pode ser o caso delas. A gente tem um cliente que rotineiramente, aqui no Rio, as ruas estão muito contaminadas pela violência, né? Então, rotineiramente, os condôminos eram abordados na rua, quase em frente ao condomínio, atrás de uma árvore que tem em frente ao condomínio, e sempre a mesma pessoa era abordada ali, a pessoa roubava as coisas, né? Os pertences, celular principalmente. E aí a imagem, a câmera que ficava na porta do condomínio conseguiu pegar a imagem dessa pessoa, que é onde ela estava, normalmente não conseguia pegar o momento, mas ele saindo dali, ela conseguiu pegar a imagem daquela pessoa e eles tinham certeza que era aquela pessoa. E aí ela queria divulgar isso no grupo de WhatsApp dos condôminos. Sorte que ela perguntou pra gente antes se ela poderia fazer isso, né? E aí a gente explicou que não poderia, porque mesmo sendo uma pessoa que estava ali trazendo um problema muito grande em relação à segurança do condomínio, mesmo ele sendo um criminoso, cometendo ali vários delitos na porta do condomínio, ele também tem direito à privacidade dos dados. Então ela não poderia fazer isso, né? Jogar a imagem dele, o vídeo lá no grupo do condomínio. Ela ficou super chateada, falou: "Ah, é uma questão de segurança para os condôminos, eu quero ajudar." E a gente entende isso, né? A intenção é nobre, porém o condomínio ele não é responsável pela segurança pública. E o problema estava ocorrendo fora do condomínio. Então a gente precisa também respeitar, ainda que seja uma coisa que deixa a gente muito chateado realmente. É algo que a gente quer fazer alguma coisa, porque muitas vezes a gente se sente muito impotente em relação a tudo que acontece, mas a gente precisa ainda assim ter esse cuidado. A lei protege a todos, mesmo que a pessoa esteja numa posição dessa. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Agora a Agora, pergunta 3. Bárbara, deixa eu só te interromper, só para fazer uma pergunta. E se fosse dentro do condomínio? Se fosse alguém de dentro do condomínio? Ela não poderia jogar no grupo também. Ela poderia tomar as devidas precauções, né? Tomar as devidas medidas para coibir, para fazer um boletim de ocorrência, fazer todo o trâmite criminal, né? Para relatar aquela situação. Mas ela também não poderia jogar isso no grupo do condomínio, que ainda É, assim, ou dentro ou fora, a pessoa tem direito à privacidade. eu Eu vou falei até fora, mas colocar por ele nem isso. ser condômino, assim, não tem relação direta com o condomínio, né? Os de dentro também Uhum. não podem. Essas câmeras elas não são usadas com a característica de poder de polícia. Condomínio não tem o poder. Aí a pergunta aqui é: pode passar para a autoridade policial? O condomínio, quando instado pela autoridade policial, sim, ele pode passar, porque ele vai ter um ofício e aí ele vai encaminhar essas imagens para a autoridade policial. Ou ofício, ou o delegado, ou o próprio juiz pode pedir as imagens. Muitas vezes a gente vê na mídia, né? A imagem é divulgada antes mesmo de ter sido autorizado. Então, é muito importante esse cuidado. Mas uma das coisas que a Agência Nacional tem debatido é que os condomínios acham que eles têm o poder de polícia. Não, eles não têm esse poder de polícia. Eles têm o poder de monitorar a área deles ali para poder ter a segurança, mas eles não podem invadir a privacidade nem mesmo de um criminoso, embora para a gente possa parecer revoltante, né? É. A pergunta 3, gente, esses dados são sensíveis? Impressões digitais, reconhecimento facial, íris, DNA. A 2, placa de carro, origem racial,
religião. E a 3, nome, CPF, e-mail e localização. Qual das três só tem dados sensíveis? Alguém se arrisca? Já se arriscou aqui, a Cláudia. Isso mesmo, número um. Número um. Legal. Pergunta 4. A lei protege dados pessoais de pessoas naturais e de empresas. 2. Dados pessoais e impessoais de pessoas naturais. 3. Dados pessoais de pessoas naturais. Esse tem quase um trava-língua aqui, né? Mas, olha, se a Cláudia gente ganhou for. de novo. Ei, a Cláudia, a gente vai ter que mandar um brinde para a Cláudia. Não. Gilane Ó, também, acho que acertou todos. ó. Esse pessoal tá bem afiado. A gente vai para mais um conceito que é muito básico dentro da lei, que é importantíssimo que vocês entendam, que é o incidente de segurança. Apesar de a gente já ter dado vários exemplos aqui, a gente vai agora juntar outras informações importantes sobre esse conceito de incidente de segurança. Nada mais é que uma violação da segurança. Pode ser de forma acidental, pode ser um ilícito mesmo, a pessoa tinha a intenção de fazer, de vazar aqueles dados, pode resultar na destruição, na perda, alteração, divulgação, ou somente acesso não autorizado a dados pessoais. Aí a gente trouxe alguns exemplos. A perda, roubo ou até sequestro de dados pessoais na gestão, com a utilização de sistemas informáticos e aplicativos. A gente tem um cliente nosso passando por um problema desse agora, e ele teve que tirar todos os servidores dele, teve que tirar os acessos à internet dos servidores, né, para que aqueles dados não fossem vazados, mas a gente teve realmente uma invasão e todos os dados foram criptografados. Então, a gente está tratando nesse momento de uma questão assim, não é uma coisa de filme só, gente, acontece de verdade. O armazenamento de imagens sem a devida autorização, né? Isso é muito crítico também, e a gente vê acontecendo rotineiramente. Isso é sim um incidente de segurança. Perda ou extravio de documentos em papel, como boletos ou correspondências, entre outros. Uso de informações pessoais para finalidades diferentes da informada ao titular. Aí, trazendo um exemplo aqui bem básico desse último exemplo aqui, trazendo um caso real, teve um cliente nosso que o porteiro da noite estava querendo estava passando por uma dificuldade financeira e ele queria oferecer os serviços dele de marido de aluguel para os condôminos. E como ele ficava à noite, ou à noite realmente não tinha muito movimento, ele pegava o telefone ali das pessoas e entrava em contato pelo celular do condomínio. O celular do condomínio tinha todos os telefones dos condôminos. E ele começou a fazer contato com essas pessoas para falar que ele poderia fazer um conserto, um reparo de alguma coisa, a melhor das intenções, né? Só que o telefone ele foi coletado pelo condomínio não para esse tipo de finalidade. Então, o condomínio foi notificado por um morador que é conhecedor da lei e o condomínio teve que responder. A gente, como titular, encarregado do condomínio, a gente respondeu a essa notificação, e não teve grande repercussão, porque não houve um dano, mas foi mais um alerta para o condomínio para que ele tivesse uma forma. E o funcionário já havia recebido treinamento. Mas a gente teve que reforçar essa questão porque é uma finalidade diferente. A pessoa, às vezes, no problema que ela está vivendo, ela nem se liga que ela está fazendo algo que ela não deveria com aquela informação. Então, É muitas o vezes caso até. ela pode acessar de forma não autorizada, sem ser por uma forma para um ato ilícito, né? É até por uma questão mais simples, mas também é um incidente de segurança. É o caso das imagens, o porteiro bonzinho que a senhorinha passa lá, pede para ver a imagem e ele fornece a imagem, entendeu? E ele não pode. Ele é o responsável por manter aqueles dados ali seguros, ele tem que reportar ou para o síndico, ou no caso para o encarregado de dados, olha, teve uma senhora aqui que me pediu. Se tiver o QR Code, como a gente até mostrou, a pessoa já vai direto ali e vai pedir direto para o encarregado, não vai perder tempo de passar pelo porteiro para ter essa informação, para ter essa imagem. Ganha-se tempo, entendeu? Com isso. Mas então é por isso que é importante o treinamento, que mesmo, e o treinamento é constante. A gente fala, já treinou, não precisa mais? Não, precisa sim, porque muda o porteiro sai de férias, vem outro porteiro, ou então ele troca o turno e ele não trabalha, um porteiro não se comunica com o outro, né? Então é muito importante a gente falar isso. Até aquela imagem que o porteiro simpático divulga, não pode.
ele tem que divulgar sempre para quem de direito, o síndico ou o encarregado de dados, a depender lá da autonomia que o síndico der, né? Isso é super importante, esse ponto que você trouxe, Eda, porque muitas vezes a gente vê que não houve má fé, né? Mas o compartilhamento, por exemplo, com uma senhora, você vai falar, nossa, mas é uma senhora de idade, o que que ela vai fazer com esses dados, né? Ela não vai. Mas ela também, na inocência dela, ela pode divulgar num canal que não deveria, num grupo da família, onde tem alguém lá envolvido. Então, são pontos que a gente precisa evitar. E os maiores problemas que a gente tem de incidentes de segurança normalmente são causados pelo próprio funcionário do condomínio, né? Aquele funcionário, mesmo treinado, em muitas situações ele não se atenta de que ele não pode compartilhar determinadas informações. Então é Tem uma importante a gente pergunta sempre aqui. reforçar. Que não pode dar cópia, mas pode deixar ver? Sim, mas tem que deixar ver de acordo com todo um protocolo. Por isso que quando faz a implementação, são protocolos que são criados. Você tem que deixar ver sem ninguém atrás com o celular filmando. Aquela parte da filmagem que a pessoa aparece, é difícil detectar, não. A pessoa sabe a hora que foi, a hora que o carro dela estava na garagem sem estar riscado, e depois a hora que o carro apareceu riscado. Todo mundo vai ter uma projeção. Mas o ideal mesmo é que o condomínio sempre peça ou uma ordem judicial ou uma ordem policial. Mas existe o direito de acesso, que é um direito do titular. Ele tem o direito de acessar a imagem. Porém, por isso que a gente fala que é importante, o encarregado ele vai basilar, vai dar essa base. Olha, pode deixar ver sim, mas com essa e essa segurança aqui, sem que ninguém esteja atrás filmando ou que tenham outras pessoas, separar a parte que ele pode ver, mas poder deixar, tem que poder por causa do direito do titular. Daí a Sim. importância da implementação, né? De você ter todas as bases legais, né, da lei, do rigor da lei. Monitoramento permanente. O que que o encarregado faz? A gente está falando aqui do encarregado, que sempre é importantíssimo, é essencial que o encarregado de dados ele seja aquela pessoa a primeira a receber o comunicado. Ele pode, inclusive, receber diretamente do titular. É uma reclamação de um visitante, de um condômino, ele pode passar direto para o encarregado, não precisa nem passar pelo síndico. E o encarregado vai trazer o problema para o síndico, se for o caso, vai levar a informação copiando o síndico, mas o titular ele tem que ter acesso direto a esse encarregado. O encarregado ele vai atender os titulares, vai para prestar esclarecimento, para adotar providências, vai assessorar o condomínio na questão da prestação de serviço com os operadores, né? Incluir a cláusula sempre que entrar um prestador novo, rever o contrato em relação à LGPD. É importante também frisar. A, Normalmente, quem faz a parte toda de LGPD, como é o nosso caso, nós somos uma empresa especializada. Nós, apesar de todas sermos advogadas, não somos um escritório jurídico. Então, a gente não substitui o escritório jurídico do condomínio, tá? E mesmo quando o condomínio tem um escritório jurídico, não quer dizer que aquele advogado saiba como fazer todo o processo da lei, da LGPD, porque são coisas distintas. A gente está falando aqui de compliance, a gente está falando aqui de prevenção, a gente está falando de algumas etapas exigidas na lei que nem que o escritório jurídico não tem a obrigação de saber. Ele tem que conhecer a lei, ele tem que saber que existe, mas o processo de conformidade nem sempre é do conhecimento do jurídico do condomínio. Então, a gente trabalha em parceria com o jurídico. A gente assessora o condomínio nesses contratos. Então, ele vai fazer um contrato com um operador novo. O jurídico dele vai analisar todas as cláusulas e nós, a empresa de LGPD, vai analisar somente a cláusula relacionada à LGPD. O encarregado ele vai orientar os colaboradores e contratados, ele vai treinar esses colaboradores, vai dar suporte aos funcionários, vai revisar os documentos que a gente gera para o condomínio. Então, vai receber comunicações da Agência Nacional de Proteção de Dados e adotar providências. No caso de um sinistro, de um incidente de segurança, é o encarregado que informa a agência e ele recebe da agência também para o condomínio. Então, esse é o papel do encarregado. Ele é um monitoramento, ele faz um monitoramento permanente, E né? aí a responsabilidade, né, que a gente falou que ela é compartilhada, né? Deixar claro que a adequação não é um papel da administração ou do síndico. O recepcionista, o segurança e o próprio condomínio eles são peças-chaves, ou seja, tem que trabalhar todo mundo em equipe, em cadeia. Não adianta deixar de treinar os seus funcionários, os seus colaboradores, a sua empresa terceirizada.
Enfim, o colaborador ele pode ser punido, e aí vem as partes, né, as sanções que estão previstas na LGPD. A advertência, ou até mesmo a dispensa por justa causa na área trabalhista, tem muitas ações com relação ao uso da LGPD, causa de um mau uso da LGPD, e ainda existe a possibilidade legal de ter que ressarcir o condomínio pelo dano ocorrido, se comprovada dolo ou má-fé. É aquele direito de regresso que a gente fala na lei, né? Que o condomínio ele vai ser o responsabilizado, mas depois ele tem o direito de regresso, tanto com relação ao colaborador dele, à empresa terceirizada que possa ter dado causa a esse incidente de segurança. Então, é assim, a participação de todos. Não adianta fazer só com o síndico, um treinamento só com o síndico, só o síndico entender da legislação, não. Tem que, e eu vou mais além até, conscientizar também os próprios moradores, né? Fazer um café da manhã no seu condomínio sobre a legislação, sobre a conscientização, porque isso aí é para a nossa vida. A gente está falando aqui no nosso condomínio, mas a escola do nosso filho usa dados pessoais, os nossos médicos compartilham nossos dados pessoais. Então, a gente começa ali, eles são dentro de casa, dentro do nosso condomínio. Então, é muito importante ter essa visão também já de empreendedores aí, de síndicos, né, que estão atuando no mercado. Não, fazer um café da manhã aqui para a gente poder falar sobre a legislação, explicar que nós estamos adequados, que nós estamos cumprindo a lei, que a lei é federal, todo mundo tem que cumprir. Não é do município do Rio de Janeiro, não é de Niterói, não é do Espírito Santo, é do Brasil, entendeu? E até mesmo a gente agora com Airbnb recebe muita gente de fora, os estrangeiros que chegam aqui, eles cobram a legislação, eles cobram a proteção dos dados deles. Então, um condomínio que tem uma adequação, que está em conformidade com a LGPD, até mesmo para entrar na plataforma do Airbnb, ele vai ser visto, né? Esse morador vai ser visto com um plus, como um ponto a mais, né? Até serve também para isso. É verdade. Aqui a gente trouxe mais algumas perguntinhas agora para a gente finalizar a apresentação. As perguntas finais. O WhatsApp da portaria. Um visitante chega para uma reunião em uma das. Aqui eu botei empresas do condomínio, mas isso cabe também. Vamos pensar, se ele entrou para uma reunião com a síndica. Aí o recepcionista, para agilizar, ele tira uma foto da CNH do visitante no seu próprio celular, no celular pessoal, e manda no grupo de WhatsApp da portaria para o colega cadastrar no sistema. Qual é o erro dessa situação? Nenhum. A segurança do condomínio vem em primeiro lugar. 2, o erro é usar o celular pessoal e o WhatsApp para transitar dados de terceiros, perdendo o controle de onde essa foto vai parar. E 3, o erro é apenas se o recepcionista postar a foto no Instagram. Dois, É. Cláudio, é isso Essa mesmo. Cláudia, ó, apareceu aí a setinha? Não, ainda não. Peraí. Agora sim. Foi, agora foi. Tem um usuário do Zoom aqui também que tá. Dados coletados no trabalho ficam nos sistemas do trabalho. Celular pessoal é um risco enorme de vazamento. Então, é algo É, que a gente deve evitar em todos os lugares, condomínios e empresas. é aquele A síndico que lista, usa o computador dele, pessoal, para fazer para ter guardar os dados, né? Também tem que é, ter um cuidado dobrado. tem. A lista de inadimplentes e visitantes banidos. A administração deixa uma prancheta aberta em cima do balcão da recepção com o nome das empresas inadimplentes, das empresas não, dos condôminos inadimplentes e uma lista de ex-funcionários que estão proibidos de entrar no prédio. Como a LGPD enxerga essa prancheta? Um, é uma infração, pois expõe dados de forma desnecessária a qualquer pessoa que passe pelo balcão. 2, é permitido, pois quem deve ao condomínio perde o direito à privacidade. E 3, é permitido desde que a prancheta fique virada para baixo. É, o usuário do Zoom aqui já botou, já acertou. Cláudia também. É Número um. isso. Isso aí. O controle de acesso e inadimplência são informações restritas à administração e à equipe de segurança, devendo ficar em sistemas fechados ou gavetas trancadas quando for em papel, né, gente? Então, jamais uma prancheta pode ficar jogada lá na recepção.
porque qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação. Fofoca do circuito interno. As câmeras do elevador flagram um condômino tropeçando e caindo de forma engraçada ou discutindo de forma acalorada. Um funcionário da segurança grava a tela do monitor com o celular e manda no grupo de amigos. Quais as consequências desse ato? 1. É apenas uma brincadeira, não gera problemas legais. 2. O condomínio e o funcionário podem ser responsabilizados civilmente, pois a imagem é um dado pessoal e foi usada para finalidades diferentes da segurança. 3. A culpa é exclusiva de quem caiu ou brigou no elevador. Mas, Cláudia, Cláudia acertou. Eu vou mandar um livro para a Cláudia, um livro Ah, de direito condominial. merece. E aqui, vamos, ó, só corrigindo Doutora aqui Rosângela. Ou então me algo dá que teu endereço, Cláudia. passou despercebido aqui por mim, ó. Na 2, a imagem é um dado sensível, não é um dado pessoal. E foi usada para finalidades diferentes, tá? Você acertou, Cláudia. Eu que errei aqui na hora que eu coloquei a resposta. Eu vou consertar isso aqui para a próxima apresentação. Mas é um dado sensível. As câmeras de segurança servem para proteção do patrimônio e das pessoas, não para entretenimento. O vazamento de imagens é uma das infrações mais punidas na LGPD. Gente, finalizamos. Agora eu quero saber se alguém tem dúvida, se alguém quer aproveitar o momento. Ah, importante, deixa eu só falar. Eu trouxe aqui, eu não botei na apresentação porque é bem extenso. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu só mostrar a lista, porque a gente às vezes fica assim, mas o que que é, né, que a gente faz? Quando vocês fazem adequação, é uma pergunta que eu recebo de forma recorrente. O que que vocês fazem quando vocês fazem um processo de conformidade? E aí, eu peguei aqui, a gente tem um contrato onde tem todas as etapas, eu peguei só as partes dos entregáveis desse contrato, só para vocês terem uma noção de como é o nosso trabalho. Isso aqui eu não vou compartilhar lá na Quantos apresentação. documentos vocês têm que ter no condomínio de vocês para terem uma segurança jurídica com relação à LGPD? Pode deixar que eu vou te mandar, Cláudia. Passa para a Rosa. Entendeu? É exatamente para a gente ter, pra vocês Tá terem ideia. aparecendo? Tá sim. Então, a gente tem duas fases, planejamento e implantação. No planejamento, a gente faz a ata de nomeação do encarregado já na primeira reunião, que a gente chama de reunião de kickoff, e a gente já apresenta o seguro de responsabilidade da nossa empresa, porque o DPO, o encarregado, ele pode responder com os dados, o patrimônio pessoal dele. Então, a gente tem um seguro de responsabilidade no valor de R$ 1 milhão, porque se for comprovado que o condomínio, a empresa teve algum problema por algum ato, ação ou omissão nossa, a gente é obrigado a arcar com esse prejuízo. Então, a gente tem a reunião de kickoff, né, onde a gente mostra, a gente faz o preenchimento a gente demonstra o resultado do questionário de maturidade, que é uma pesquisa que a gente faz antes. A gente tem o data mapping, que é a identificação dos titulares, quais as vias de coleta, todas as informações e como ela circula dentro do condomínio, onde elas começam, onde elas morrem, qual é a necessidade de manter essas informações. A gente faz o levantamento de todos os contratos dos operadores, a gente recebe ali o inventário de contratos e a gente vai analisar cada contrato desse. Em paralelo, a gente está passando, está liberando, né, a formação dos funcionários, que hoje é uma plataforma que a gente utiliza com o certificado ao final. E enquanto isso, depois que a gente termina toda essa parte do planejamento, a gente começa a desenvolver a política de privacidade geral, a política de privacidade para funcionários, as placas de videovigilância, a adequação do site, se tiver algum site, com política de cookies, privacidade, guia com instruções de implantação de políticas de coleta de consentimento, canal de contato e WhatsApp, adequação de RH quando há um RH, quando não, a gente passa essas informações para a contabilidade ou para a empresa que, é, que faz a seleção dos funcionários. A gente faz adequação. Na primeira etapa do planejamento, a gente coletou os contratos. Na segunda etapa, a gente faz adequação. Todos os contratos que tiverem que, de alguma forma, acessarem informações pessoais ou sensíveis, a gente prepara o aditivo contratual para que aquele servidor, aquele prestador de serviço assine.
e a gente faz esse aqui é um registro. Esses últimos dois documentos são próprios da ANP, são exigências da ANPD e são próprios para esse processo de adequação, que é o ROT, Registro de Operações e Tratamento, e o relatório de impacto. Quando a gente tem algum problema, algum incidente de segurança, a gente tem que fazer o relatório de impacto. Então, vocês estão vendo? Essas etapas aqui são 3 etapas, tá vendo? Essas etapas a gente normalmente dá um prazo para o condomínio de 6 meses para fazer adequação, 180 dias. Porque é um processo onde a gente precisa muito da participação do condomínio, do síndico, da administração, para dizer para a gente o que que acontece dentro do condomínio. Ah, todos funcionam de forma igual, não é? Não, cada condomínio tem a sua peculiaridade. Então a gente tem uma base que a gente vai com essa base já. A gente não parte do zero quando a gente senta com o condomínio para conversar, mas a gente vai ter que fazer dentro Na dentro realidade. da realidade daquele condomínio, das características daquele condomínio. Então, a gente vai tratar cada caso, cada um utiliza um sistema diferente. Então, a gente vai precisar fazer contato com todos os operadores, todos os prestadores de serviço do condomínio. Então, cada condomínio tem o seu. Cada condomínio preenche de forma diferente. O condomínio pode determinar tempos diferentes para armazenamento de imagens, de dados, condutas diferentes, quantidade de portaria, quantidade de funcionários. Tudo isso vai impactar nessa análise. Então, é um processo que não é simples, mas a gente hoje tem o domínio disso porque a gente já tem uma experiência pregressa, né, de fora do país até. Então, é importante a gente trazer isso para que vocês saibam que, assim, não é uma coisa que a gente copia e cola lá na internet e traz para cá, pronto, eu tenho uma política aqui, qualquer coisa eu apresento isso aqui que eu peguei lá na internet. Não funciona dessa forma, tá, gente? Cada condomínio, cada empresa tem que ter o seu, de uma forma pormenorizada de todos os detalhes que é tratado dentro daquela instituição. E esses documentos eles são provas, e no processo judicial, ou seja, ou no processo administrativo junto à NPD, prova é o que leva o condomínio a ser condenado ou não. É igual quando o empregador entra em face lá do condomínio, ele tem todas aquelas provas, ele tem os prints do WhatsApp, ele tem tudo para comprovar. Então, esses documentos são essenciais para que vocês provem a boa-fé, que vocês mitigaram os danos, que não foi a responsabilidade não foi de vocês diretamente enquanto síndicos ou conselheiros, quem vai assistir aqui o vídeo, né? Enfim, é prova, prova. Processo é prova. A gente ganha um processo ou a gente perde um processo. A gente paga uma indenização ou não, de acordo com essa documentação toda. E a gente fala, ah, tem IA. Não, mas a IA não conhece o teu condomínio. A IA, ela não sabe como é que é o funcionamento do seu condomínio, não sabe como é que são os seus funcionários, como é que são os seus condôminos, porque a gente hoje tem visto muito problema com os condôminos, até talvez mais do que com os próprios é, é, porteiros, prestadores de serviço, né? Porque a vida está Sim. complexa. Enfim, é prova. Então, esses documentos são de suma importância para que o condomínio de vocês tenha segurança jurídica mesmo. Como não tem nenhuma dúvida aqui no chat, eu não estou vendo nenhuma pergunta. O que que você quer fazer, Rosa? A gente encerra, a gente se despede. Deixa eu ver. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? Pessoal que me faz perguntas sobre controle de acesso, vocês não vão aproveitar as duas aqui, não? Bom, se ninguém quer fazer pergunta, vamos encerrar, né? Eu só tenho a agradecer vocês, excelente conteúdo, tá? Muito bom mesmo, eu acho que bem explicativo, né? E se tiverem mais perguntas, a Ieda falou que depois vai disponibilizar, né, Isso, a um gente vai disponibilizar material. um material para vocês, básico também, mas para que vocês já tenham um norte de como seguir com a LGPD e pensar, não, é valor para o meu condomínio, é importante, é lei, tem que ser cumprida. Estamos tendo decisões judiciais envolvendo condomínios, decisões lá dentro da própria NPD. A NPD não vai fiscalizar? Vai sim, ela vai fiscalizar todo mundo. Ela agora está tendo concurso público para ter novos funcionários, novos Para ter servidores, braço, né? exatamente, Para ter exatamente, braço para fazer acontecer, porque a gente está exatamente. vendo cada vez mais os nossos dados estão sendo utilizados de forma, Olha os é, golpes, né? Olha os de golpes que a forma gente sofre ilícita. aí. Então, É, a gente precisa realmente se resguardar. Eu agradeço É, demais, Rosa Magalhães, assim, o seu convite,
né? Foi realmente um momento assim muito bom para a gente compartilhar com as pessoas o que que é, né? O que é LGPD, a importância da LGPD para os condomínios. E eu espero que tenha sido do agrado de todos. A gente tentou trazer bem de uma forma bem dinâmica, né? Trazendo bem para o dia a dia. Mas se você precisar de algum complemento, por favor, fale com a gente, entre em Ah, muito contato. obrigada. Se Pode alguém perguntar lá no também grupo também, quiser, se tiver alguma dúvida, a gente pode isso ir é. respondendo, Tá. tá? Fiquem à Foi vontade. excelente. Como eu falei, vai ficar no YouTube, né? Vai ficar gravada. Acredito que até sexta-feira já esteja disponibilizado lá no YouTube. Aí a gente coloca lá no grupo. E se alguém tiver dúvidas, eu tenho certeza que podem procurar vocês, né? Que vocês são Com pessoas Com certeza. certeza. maravilhosas que tiram Obrigada, dúvida do Rosa. pessoal, tá? Olha, muito obrigada. Um Obrigada por Obrigada, beijo tudo, para gente. gente. Boa todos que noite, boa ficaram até noite. Boa agora. A noite. Cláudia que ganhou o livro, depois entre em contato comigo, passa seu endereço que eu passo ali para Ieda, tá? Isso aí, tá bom? Cláudia é de Teresópolis, Ieda. Ah, que Ela bom, que é de Ah, que bom. Eu legal. mando para Ela é ela, uma pode síndica deixar que eu mando profissional. direto para ela, tá bom? Ela é Fica uma síndica tranquilo. profissional, mas atua também no Rio de Janeiro, não é só em Teresópolis, não. Ela atua inclusive em Niterói, tudo, Ela é Aham, tá? tá bom. síndica Gente, profissional, né? É. síndica Ah, É profissional. um legal. livro de Tá. direito condominial, tá? Que eu fiz parte, que eu escrevi junto lá, e meu artigo é sobre biometria. Gente, obrigada aí por tudo, boa noite, Um Obrigada, bom dia. grande Obrigada, gente. beijo, Rosa, gente. obrigada aí. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.